Romanos capítulo 1. Vamos tentar entender o capítulo inteiro. Todo mundo encontrou? Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas é o Evangelho, né? Muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. É isso que a gente estava falando hoje de manhã na escola bíblica. O Antigo Testamento, ele serve na palavra para atestar a vinda de Jesus, para atestar que Jesus é Filho de Deus, hein? Então, se ele não tivesse sido anunciado pelos profetas, a gente não teria como dizer que Jesus é a verdade. Elas se referem ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Hein? Foi demonstrado por quê? Porque o poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus. Ele veio como homem, como o irmão Rocha explicou hoje de manhã, leu hoje de manhã, que Jesus se torna por pouco tempo incompleto, hein? Que ele estava por pouco tempo um pouco abaixo dos anjos, tanto quanto a gente. Também somos homens, um pouquinho abaixo dos anjos, como você bem explicou hoje de manhã. Por esse tempo que a gente está na Terra. E o poder do Espírito Santo ressuscitou e foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo. Não está escrito ele era, ele é, né? Ele no presente. Apesar de ser morto, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então é vivo. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolo de chamar os gentios em toda parte e crer nele, ele obedecer em honra de seu nome. Aqui ele fala como apóstolos, porque naquela época realmente eles eram os que instituíram a primeira igreja, hein? Todas as regras da primeira igreja. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Gentio são todos aqueles que, naquela época, que não eram hebreus. São gentios, que não eram judeus. Né? Hebreus é judeus. Então, são gentios. Eram gentios. Ou são, até hoje. Né? E vocês estão entre esses gentios, agora chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, que é a Epístola aos Romanos, hein? A carta aos Romanos, amado por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Aí você vê, tem uns que falam que a gente é predestinado, é tudo, né? Realmente a palavra sempre fala que a gente é chamado, hein? Por Deus. Mas isso não quer dizer que a gente é predestinado. Ele fala bem aqui, ó. E vocês estão entre os gentios. Então, os gentios são os que não são judeus, porque ele veio em primeiro para os judeus e depois para todo o resto da humanidade. Ó, e vocês estão entre esses gentios chamados, todos, para pertencer a Jesus Cristo. É mais para não para frente. Em outros lugares a gente vê que Jesus não quer que nenhum se perca. Nenhum. Então, como que alguém poderia falar, não, você foi chamado, você não. Você foi predestinado, você não. Isso não existe. Porque Jesus não quer que nenhum se perca. Se a gente se perde, é por nossa culpa. É porque a gente não atende ao chamado. Todos são chamados, mas tem uns que não atendem. Eu estou te chamando, mas você não vem. Vai fazer o quê? Então, é isso, né? Que a gente entenda bem essa diferença entre o predestinado, não quer dizer que era porque foi chamado, todos foram chamados. Né?
E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, a todos que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Agora, vocês são chamados, vocês vão atender? É isso o problema. Para ser seu povo santo. O que a gente estava falando hoje de manhã, né? A gente é santo chamado aqui na terra. Se não atende, não é santo, não. Não vai fazer parte do povo santo. Certo? Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. As boas novas de Deus. Esse aqui é um subtítulo que eu tenho na minha Bíblia, que é o Evangelho, né? A verdade, a justiça de Deus. Versículo 8. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele, sua fé dos romanos, né? Nele, em Jesus, é comentada em todo o mundo, em todo Itapecerica. Né? A gente poderia colocar em tudo Embu. A sua fé por ele é comentada em tudo Embu. Lá ele falava em todo mundo. O mundo que ele se refere aqui, na verdade, a cultura, né? Greco-romana, que era tudo que não era da cultura grega, romanos, que os romanos têm a cultura da Grécia, eram bárbaros, não eram do mundo deles, da cultura deles. Né? O Deus a quem eu sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu filho, sabe como nunca o deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Ou como é importante a gente pedir oportunidades. Aquele está pedindo em oração uma oportunidade para poder vê-los. A gente pode pedir uma oportunidade para a conversão de alguém, uma oportunidade para tudo e qualquer coisa. Mas que Deus nos coloca uma oportunidade que a gente não tem que deixar passar. Porque as oportunidades elas se apresentam, a gente pode as acolher, as pegar, aproveitar delas ou não. Então não adianta a gente pedir, Senhor, eu gostaria tanto que meu tio, ou sei lá quem, meu pai, minha mãe, se renda a ti. E quando a gente tem uma oportunidade de falar, será que está na hora? Será que eu falo? Será que eu oro? Será que eu falo isso para ela, que o Espírito Santo me põe no coração agora? Acho que não está na hora, não. Aí deixou passar a oportunidade. Depois, para ter mais uma, às vezes não é fácil, hein? Então, se a gente pede para alguém se converter, a gente tem que aproveitar das oportunidades que Deus nos dá. Em minhas orações, sempre pedindo, se for a vontade, no versículo 10, se for a vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva, algum dom espiritual, hein? Que os ajuda a se fortalecerem. Para que servem os dons? Quando a gente fala que os dons é para servir, é a serviço, ele fala bem claramente aqui. Eu quero os ver para eu poder exercitar os dons, as dádivas que Deus me deu. É poder ajudá-los, poder servir. Ele vai a serviço. Ele não vai para ser servido, para receber algo. Não, ele vai realmente para servir. Para ajudar a se fortalecer. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Então, uma troca, ninguém é melhor que ninguém. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, não, eu vou lá, eu quero encorajar, mas vocês também. Eu quero receber de vocês. Mas a fé, hein? Não outras coisas, como a gente vê por aí hoje nas igrejas. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora foi impedido. Não é que ele não quis ir, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ele não deu para ir. Então, tudo, quando ele tinha um sinal, não.
Ele queria partir, talvez, pegar um barco para ir para Roma, sei lá. Aí, de repente, não deu. Ele sempre vê que ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não fala, não, então agora é o capeta que não me deixou. Não, ele vê que quando ele fala que ele está impedido, não foi pelo capeta, foi pelo Espírito Santo. Ele não deixou ir, por quê? Porque não era a hora, porque ele não sabe por quê. Mas a gente tem que confiar em Deus e não pensar, não, agora, não consegui fazer isso, então certamente é o diabo que vem aqui, porque tem muitos cristãos que falam que parece que o diabo é maior que tudo. É maior que Deus, é maior que a fé deles, é maior que tudo, é sempre o diabo. O diabo não me deixou, o diabo está me colocando as coisas aqui, ele põe os obstáculos. Tudo bem, ele tenta, mas também não é assim. A gente tem a autoridade de Deus, a gente é filho de Deus. A gente é guiado, tem a luz do Espírito Santo. Nós não é iluminado pelo Espírito Santo. Então não é assim que o diabo, de repente, sempre está dirigindo nossa vida. Não é assim, certo? Então a gente tem que reconhecer Deus nos empecilhos, nos obstáculos também, às vezes. Entendeu? Quando um obstáculo que não é uma coisa ruim, assim, que não é das trevas, que a gente vê claramente. Não, é Deus que não permitiu. A gente queria ir, mas não deu. Então Deus não permite, ele sabe por quê. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, que não são judeus, né? Que a gente lembra que os gentios são os que não são judeus. Pois sinto grande obrigação, e tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Como os gregos, que são então os romanos, os gregos, que são da cultura deles, ou os bárbaros, que eram todos as que vinham do norte, da Europa, justamente além de Roma, hein? Por exemplo, a Turquia menor, todos esses, a Mesopotâmia, a Ásia, eles chamavam de bárbaro, porque era outra cultura que não tinha nada a ver com a greco-romana, certo? 15, versículo 15. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma, que é o Evangelho, hein? A salvação, na verdade. Pois não me envergonho das boas novas do Evangelho a respeito de Cristo. Eu não me envergonho de Jesus Cristo, que são o poder de Deus em ação, as boas novas. O poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. De novo, aqui a gente tem a confirmação que não há predestinados. É uma grande heresia. Essas igrejas grandes que falam, até os protestantes, né, falam, não, tem uns que são predestinados, é tudo. Vê bem aqui, ó. Vou reler. Versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são as boas novas, o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus, todos eles, infelizmente não creram, e também os gentios, que não são os judeus, que somos nós. Certo? As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Aqui a gente tem que entender bem o que é a justiça de Deus e viver pela fé. É muito fácil a gente falar, eu vivo pela fé, não é? Mas o que é viver pela fé? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é somente a Escritura. A gente fala, né, que a justiça, é verdade, é a Escritura, mas por que é a justiça a Escritura? Porque o único que foi considerado justo foi Jesus Cristo. O primeiro e único que foi ressuscitado por causa de ser anunciado no plano de Deus foi Jesus. Então, Deus é Deus que se mostrou justo com Jesus, porque ele cumpriu o que ele prometeu, certo? Ele não prometeu que Jesus viria,
que ele morreria, que ele seria ressuscitado. Isso é a justiça de Deus. É a promessa que ele fez em relação a Jesus Cristo. É dessa que ele está falando aqui, da justiça de Deus. É agora. Como que a gente vive pela fé? Justamente em relação ao que Deus fez com Jesus, que eles lá viram, que a gente não viu, mas que eles viram. É através disso que a gente agora, que ele vai lá, Paulo ele fala para os romanos, agora pela fé, vocês têm essa justiça também, porque a gente viu Jesus ressuscitar, a gente viu as coisas se cumprir, tudo que foi anunciado se cumprir. É agora a gente, pela fé, pode também ressuscitar, como ele nos falou, ele mesmo. Jesus Cristo não falou que a gente precisava crer nele, que todos que criam nele iam para o Pai, junto com ele, que ele ia preparar uma morada para a gente. Então, agora, pela fé, a gente pode ter essa fé, porque a gente sabe que é verdade. Porque Deus foi justo e é justo. É pronto, porque ele ressuscitou, ele cumpriu o que aconteceu. Ele não está falando da palavra assim, que é a justiça e tudo isso. Ele está falando de Jesus ressuscitado. Porque ele fala que ele ressuscitou. O justo viverá. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em nação. Você vê que Cristo é o poder de Deus em nação, porque ele foi para salvar a todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como o Evangelho, como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Jesus é a expressão da justiça que eu escrevi aqui. 18. Assim Deus mostra do céu sua... Agora a gente não queria... Aqui a ira contra o pecado. Tem uma coisa que circula na internet que eu queria colocar em conotação a isso. Eu vi que você me mandou... Não, você não. Foi a Maria Lúcia. Me mandou uma igreja que pegou fogo, que recebeu um raio. Você viu também isso aí, não? Eu acho que eu tinha passado para você, eu sei lá. Tem esse negócio de orgulho gay agora. Tem hoje lá na Paulista, eu tinha esquecido que era hoje, mas quem segue um pouquinho a TV, a Jovem Pan, viu que teve várias coisas em relação a esse negócio do orgulho gay. É um bem conhecido lá da Jovem Pan. Fala uma coisa em relação ao Valadão, que pregou que a gente não podia ser orgulhoso. É verdade. O orgulho é do capeta. Essa igreja que pegou fogo lá nos Estados Unidos, que foi destruída por um raio, é um pastor, uma igreja batista, que celebrava o orgulho gay dentro dessa igreja. De repente pegou fogo. Agora, bom, eu não sei se é Deus que mandou um raio lá por causa da ira dele, como a gente vai ver aqui. Por quê? Porque normalmente, agora no Novo Testamento, a gente pode imaginar que Deus não vai mais matar aqui na Terra as pessoas uma por uma, mas vai ter um juízo. Antigamente até ele fazia assim. Mas eu não acredito muito que Deus agora, se eu falo uma coisa, eu vou morrer na hora, como aconteceu até em Atos, quando mentiram para o Espírito Santo. Eu acho que... Bom, mas esse aqui eu não posso afirmar nem... Mas se a gente sabe que a gente vai ser sempre julgado, tá escrito que a gente vai ser julgado pelos nossos atos no juízo, hein? E não agora. Vamos ler. Isso é bem para explicar todos esses pastores agora que estão deturpando a palavra. É nisso que eu me refiro, que vocês falaram hoje de manhã, que estão enganando as pessoas, porque é terrível uma igreja batista nos Estados Unidos celebrar o orgulho gay. Primeiramente, o orgulho não existe em cristão. Não é? O orgulho é do diabo. A gente é sério. Então, como que a gente pode? A gente pode se orgulhar de Deus, no máximo. É da palavra, de nada assim, não. Entendeu? A gente é sério. Então, assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos,
que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Isso aqui ele fala de pastores, hein? Porque eles conhecem, sabem a verdade a respeito de Deus, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. A gente, é claro que no mundo a gente reconhece em tudo Deus. A gente já falou disso, né? Numa semente, ele pega, por exemplo, aqui o grão de mostarda, que uma coisa seca, você pode ter 10 anos na gaveta, de repente você põe na terra, molha um pouquinho de sol, e cresce um arbusto, a mostarda, hein? Como isso aqui é um milagre, um grão, mas é um milagre. Quem vai? Eu desafio qualquer um cientista a reproduzir um grão e depois, assim, sinteticamente, pegar pó, sei lá, fazer um grão, uma semente, pôr na terra e crescer alguma coisa. É ainda bem específico, com tais poros, com tal fruto. Então, é óbvio que a gente reconhece na natureza, em todo lugar, um milagre, a grandeza de Deus. Não é, ninguém pode negar a Deus, porque ninguém pode. Isso aqui não é, você joga tudo no ar e cai tudo resolvido, o Big Bang. Isso aqui não existe. Não pode ser assim. Não tem tantas coincidências. Entendeu? Então, esse pastor conhece a criação de Deus, conhece tudo, é evidente na natureza. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Porque quem começa a inventar dogmas, esses religiosos, mais eles vão inventando, mais o coração deles se fecha. Mais eles ficam na coisa errada. É isso que ele está falando. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Tem outras religiões que usam animais, né? Por exemplo, o Pai de Santo, lá sei lá o quê. Eles não matam animais, sei lá, coisa. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Aí vai tudo, qualquer coisa do mundo, né? Quando você começa a rejeitar Deus. Como resultado, praticar entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. É isso exatamente que a gente vive agora com o orgulho gay. Eles estão falando que está tudo certo. Mas as coisas mais degradantes, né? Eles estão falando, não, estão se orgulhando. Tem pastores que estão promovendo isso, o pior. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Isso que é terrível mesmo. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador. Adoram uma imagem em lugar de quem os criou, do Criador. Que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E seus homens, em vez de ter relações sexuais normais, como mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Agora, tem uns que falam, não, a Bíblia não condena. Deus não condena. Quantos estão falando isso, hein? Onde tem amor, tem Deus. Deus é amor. É justamente um figurão lá, dessa grande emissora hoje, estava falando isso. Ou Deus é amor ou ele é ódio. Mas não pode ser os dois. Só que está escrito que Deus ele corrige justamente. Quem corrige ama.
É óbvio que a gente pode. Se a gente tem amor, a gente corrige. Onde só tem amor, quem passa a cabeça na coisa ruim, com a desculpa que é amor, não ama, porque ele vai se lascar, ele vai morrer. Mas é verdade. Vai se lascar mesmo, vai ter doença, vai ter coisa. Como pode? Onde tem amor? Não tem amor. Então, o amor, ele corrige. Sofreram, é por isso que ele fala, aqui no versículo 27, e os homens, em vez de ter relações sexuais normais, com mulheres, aderam a desejos uns pelos outros, e desejam uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos. Quer dizer o quê? Sofrer em si mesmo? Doença. Não é? É sofrer também de estar longe de Deus, de não encontrar paz. Sofrer em si mesmo o castigo que mereciam. Pronto. Tem coisa, pode ser mais explícito, que não pode, não vai sofrer, não pode. Não tem como argumentar e ter orgulho gay. Não existe. Não. Essa aqui não é homofobia, como fala. A gente ama os gays. Só que a gente não ama a prática. A gente ama os gays até eles para que eles possam se arrepender e se livrar desse vício. Porque é um vício que não é natural, a gente vê isso claramente. Agora, a gente não condena a pessoa, a gente condena o vício. É como qualquer um vício. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, é isso que eles pensam. Não, a gente tem Deus, mas não precisa seguir as coisas, é inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Porque mais eles se distanciam de Deus, mais Deus os entrega a Satanás. Porque é a coisa natural. Você está se distanciando de Deus, você está se aproximando de Satanás, sempre mais. Então endurece o coração. É uma coisa automática. Deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. Falando ainda deles, hein? Desses desejos sexuais que são contra a natureza. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Não é pouca coisa, não. É muita coisa, hein? Tudo isso são coisas que afastam de Deus, são pecados. Isso são as coisas que a gente faz ou não deveria fazer, que a gente não faz mais, quer dizer, que nos afasta de Deus. A perversidade, a ganância, o ódio, a inveja, o homicídio, a discórdia, enganar, ser malicioso, uma forma de enganar, e fofocas. Fofocas é o quê? É caluniar. Então é fofocas. Porque ou a gente reporta uma verdade, ou a gente faz uma fofoca que é uma mentira, porque a gente não pode falar abertamente. Então, porque senão a gente fala na cara. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Orgulhoso. Agora estão celebrando o orgulho. É um pecado. Como pode, dentro de uma igreja, celebrar o orgulho gay? Não. É triste, é muito triste. Orgulhosos, arrogantes, inventam nova maneira de pecar e desobedecem a seus pais ainda, além disso. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição e nem misericórdia. Tem algum amor nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de afastamento de Deus? Não tem. Isso aqui não é amor, é só eu te amo, a gente ama, é por isso que a gente faz todas as coisas perversas. É por amor. É mentira. Não mostram afeição, porque no amor tem afeição.
tem dói. E nem misericórdia. Será que eles estão ajudando alguém fazendo isso? Tem misericórdia? Não. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Ele sabe disso. Ele sabe que não pode. Porque, primeiramente, Deus colocou, por natureza, no coração das pessoas o que é certo e o que está errado. As pessoas sabem. Porque os animais até sabem. Os animais não vão se cruzar com qualquer um. Entendeu? Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Oh, não é pouca coisa, merece morrer. Vai ter a morte mesmo, eterno. Mas ainda assim continua a praticá-lo. Vai fazer o quê? E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. É isso que acontece. Agora eu utilizo os meios de comunicação grandes para falar, não, tal pastor está enganado. Pode, o orgulho gay pode. É tudo errado o que ele está pregando. E, na verdade, a gente nem estava falando do Valadão. Eu não, não estou torcendo para nenhum pastor assim. Eu torço por Deus. Mas ele não estava nem falando dos gays. Ele estava falando do orgulho. Como é orgulho? Mas ele falava do orgulho. Nem sem mencionar os gays. Hein? E aqui realmente está mencionando, mas ele não mencionou isso. Eu estou mencionando isso agora, porque tem que falar a verdade. Se ele pregou sobre o orgulho agora, sobre essa igreja que pegou fogo, estava celebrando o orgulho gay, era contra os gays mesmo. Tem que ficar minimizando. Não tem que falar, esconder a coisa, não, porque o orgulho em geral. Já não, é claro que eles são grandes nomes e vão ser perseguidos, hein? Se eles falam abertamente. Mas a gente está aqui para se molhar mesmo. A gente está na chuva, como sem guarda-chuva, vai se molhar. Não, é verdade. Então a gente tem que falar o que é. Jesus, ele falou o que é. Aqui está Jesus falando através de Paulo. Então, ele fala o que é para os romanos. Vocês estão... Os romanos eram conhecidos, os gregos. Tinha orgias muito grandes. Eles se misturavam entre homens. Era coisa, depravação completa. Hein? É por isso que ele está falando a respeito de tudo isso. Hein? Ele está falando, mas esses sabem, eles já pregaram, mas se renderam a isso. Hein? Então, tem muitos que estavam lá, porque tem uma coisa que a gente tem que ter em mente. O Paulo, ele não estava em Roma. Ele fala bem claramente que ele queria os visitar. Eles foram evangelizados por outros cristãos, lá os romanos. Então não foi. Paulo estava só enfiando o prego direito. Falando, não, agora, peraí. Vocês aprenderam umas coisas, mas está faltando muito para vocês aprender. Eu vou agora ensinar coisas que vocês ainda praticam, ou que outros ainda estão falando que pode, estão até incentivando, mas não pode. Não é assim. Então, Paulo ele tá realmente pregando a esses novos cristãos romanos. Né? Eu vou continuar a próxima vez, no capítulo 2, é maravilhoso. Pois acho que eu vou tentar de pregar, na verdade, talvez não o romance inteiro, ou com o tempo sim, mas a próxima vez vou continuar com o capítulo 2, porque a gente vai aprendendo muita coisa que realmente foi deturpado de novo. A gente parece que está vivendo a Roma antiga. Não, mas é verdade, quando a gente vê que está crescendo, todo ano está crescendo esse negócio de orgulho, de tudo qualquer coisa, na verdade. Não é só o orgulho gay. Hoje é orgulho de ser isso, de fazer sei lá o quê. Não tem que ser orgulhoso. A gente tem que dar toda a honra a Deus. Porque quando a gente começar a apontar o orgulho, seja para o Nordeste, isso aqui já é racismo. Por que eu tenho que ser orgulhoso de ser nordestino? Porque eu sou melhor nordestino que o cara do Sul? Não. Todo mundo é igual. Então não há como, sou nordestino com orgulho. Tudo bem, mas o outro não tem que ser curitibano com orgulho.
Entendeu? Então tem nada a ver. O orgulho tem nada a ver. É verdade, né? Ele tem razão, o Valadão. É, porque a Bíblia que está falando isso. O orgulho é de Satanás. É ponto, acabou. A gente não é orgulhoso de nada, só de Deus. A gente adora e louva a Deus, é orgulhoso dele. Eu não posso me orgulhar de nada. Então, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu te peço, Senhor, que essa palavra possa realmente germinar e crescer em nossos corações. Que a gente, quando é confrontado a essas novas formas de pensar, a essas novas formas de querer viver a fé, a gente possa ter a coragem, não nos envergonhar de teu nome, Senhor, é falar, não, essa aqui não é de Deus, mas é do capeta, é de Satanás, eu não vou entrar nisso, não aceito isso, eu amo de verdade o meu próximo, eu não quero que ele caia, que ele seja levado a fazer coisas abomináveis que Deus não aceita, que Deus não pode aceitar e que vão o afastar definitivamente, eternamente, do amor verdadeiro de Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que você dá o entendimento a quem quer entender, você dá esse entendimento. A quem não quer, é porque não quer, mas o entendimento, a gente já recebeu ele de certas coisas.